Agora, deixa eu me Se eu não me perguntar engano. uma coisa, André. A quem interessa a deturpação desses números nesse nível? Deturpação dos números. Eu acho que as pessoas nem olham os números. A deturpação do cenário, você tem toda a exatamente. razão. Essa guerra de narrativa, Sim. né? Guerra de narrativas. Você tem toda a razão. Porque pensa comigo, eu não acabei de falar do 1%, 160 a milhões de deturpação habitantes? dos cenários, tem toda a razão, desculpa. Agora- A quem interessa isso? Então, o que acontece? Nós temos o maior celeiro do mundo, nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país, vamos citar o exemplo agora, nós estamos gravando, nós temos um problema energético na Europa. A Europa está sofrendo na mão da Rússia. Sim. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil para se alimentar? Isso é um problema. Porque é para se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade básica, Não básica tem outro ali. jeito. Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha, uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão. Não é. Pra estocar lenha, né? Estocar lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa ânsia, vamos dizer assim. Porque no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam única e exclusivamente controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa? Aos americanos tem um relatório que chama Farms Here, Forest There. Que é um relatório, basicamente, que faz uma análise. Gente, tá no Google, é só digitar. É só digitar, tá no Google. A gente fala no documentário, inclusive, também. tá. desse Você material. faz uma análise única e exclusivamente quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais. Áreas tropicais, leia-se Brasil. Mata tropical, floresta do mundo na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em área tropical. 45% das florestas virgens. E assim, tem uma grande diferença. Só fazer um parênteses. Esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Se a gente pegar só a área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%. Entre área indígena, unidade de conservação, reforma agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália preserva 19%, a China 17%, os Estados Unidos 13%, a Rússia 10%, o Canadá 10%, a Argentina 9%. E essas áreas... O que é a área de preservação na Argentina? Patagônia. Patagônia. O que se produz na Patagônia? Você não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto de Sonora. Na Austrália, deserto da Austrália. Na China, o deserto da Mongólia. Aqui, Amazônia. Na Argélia, o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo por conta do nosso clima tropical, um potencial produtivo gigantesco. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here, Forest There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil. E tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema, elas vão continuar recebendo verba? É criar o problema pra vender a Qual solução, é o né? interesse em É se igual- resolver o problema? É E igual falar, certos nossa, políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? Sempre tem que acabar com a pobreza. Mas, Isso. porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Então, tu tem que manter a galera pobre pra poder ficar falando bem que tu por vai aí. acabar com a pobreza, não é E verdade? aí a gente pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados que se levantam, inclusive os dados do CAR, em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com satélite lá em cima da minha fazenda, você vem falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade. Inclusive para as minhas próximas gerações, tá? Então, o que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o Fundo da Amazônia? E aí, Que vai voltar agora, se o vocês show. quiserem entrar nesse pepino e nessa jabuticaba, a gente pode até entrar, mas enfim. Entremos. O que acontece? Eles nunca vão falar, você precisa fazer isso. Fiz. Parabéns, ótimo, vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Porque tem gente que vive disso. Uai, seu app de vídeos curtos.